Meus queridos amigos, quero mais uma vez agradecer ao Senhor Deus por esta grande oportunidade que me concede. Ontem nós falamos de um tema de extrema importância, não é? Antes fizemos o comunicado do que nós teríamos ao longo desta temporada. E ontem tivemos um tema que falava acerca da evidência da existência de Deus. E percebemos pela palavra de Deus que a Bíblia, neste caso, que é a palavra de Deus, atesta que Deus existe. E a Bíblia também nos leva a refletirmos em torno daquilo que o Senhor Deus mesmo criou e que nos dá indicações ou que nos mostra as evidências da existência de Deus. E aprendemos que existem muitas coisas que nós podemos observar e que nos dão estas evidências, ou que nos dão a indicação de que na verdade o Senhor Deus existe. No entanto, no dia de hoje, nós falaremos sobre o fato de estarmos a viver num tempo perdido. Por outras palavras, também a dizer o seguinte: o tempo que nós estamos a viver já havia sido mencionado pela Bíblia Sagrada, nas profecias bíblicas. E é importante sabermos, queridos amigos, que tem havido homens e mulheres que têm tentado prever o futuro, mas quase 96% dessas tentativas têm falhado. Não têm sido exatas, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra com exatidão que todas as profecias que a Bíblia faz referência, todas as previsões que estão na Bíblia, elas são exatas e acontecem de facto. Então, neste momento, antes de termos a nossa lição, convido a você para podermos orar. Maravilhoso Deus que habita nos altos céus, obrigado por este momento. Queremos te pedir que o Senhor nos oriente nesta lição e ajude a que os meus amigos lá do outro lado que me estão a ver possam compreender o que se vai apresentar neste momento. Por favor, abençoe a família de cada um deles, a minha também, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos amigos, é importante saberem, ou então sabermos todos nós, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra, ou então ela é a verdade e nos mostra tudo o que vai acontecer. E tudo que a Bíblia Sagrada apresenta ou prevê vai acontecer e acontece com exatidão. Então, neste momento, vamos falar um pouco sobre este tempo perdido. Então, como eu estava a dizer, 96% das tentativas de prever o futuro que os homens têm feito sempre têm dado errado. Não é? Estas tentativas têm dado erradas. Não é? A Bíblia é que fala de todas as coisas, não é, com exatidão. O livro de Isaías, por exemplo, Isaías, capítulo 46, no verso 9 e 10, diz o seguinte: Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. De acordo com a palavra de Deus, conseguimos compreender a partir do livro de Isaías que o Senhor Deus é aquele que conhece o futuro. Conhecendo ele o futuro, adverte aos seus filhos a respeito do que há de acontecer. Por que Deus adverte aos seus filhos a respeito do que há de acontecer? O objetivo de Deus é de chamar a atenção, alertar aos seus filhos para que se mantenham preparados, para que conheçam o tal futuro e que se mantenham preparados. Não é? Que se mantenham preparados. Então, o livro de Daniel, por exemplo, Daniel capítulo 2, o livro de Daniel capítulo 2 conta-nos uma história de um sonho que o rei Nabucodonosor teve e que este sonho falava da predição dos impérios mundiais. Por outras palavras, está a dizer o seguinte, que este sonho que Nabucodonosor teve falava ou então previa aquilo que aconteceria com o mundo desde os tempos de Nabucodonosor até aos dias que nós vivemos. Então, Daniel capítulo 2, no verso 1, diz o seguinte: No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve este sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Nabucodonosor se esqueceu do sonho e exigiu que seus astrólogos lhe revelassem o sonho e sua interpretação. Livro de Daniel, capítulo 2, no verso 3 a 9. Continuando, nós sabemos pela Bíblia, né, que depois os magos apareceram e o rei pediu que eles pudessem fazer a interpretação do sonho e tal. Vede que os magos, quando foram solicitados, eles foram na presença do rei. Quando o assunto era presentes e tal, eles foram, porque precisavam desses presentes, não é? Mas quando o assunto era morte, não quiseram saber. Foi quando eles chamaram a Daniel
Quando o assunto eram presentes, não chamaram a Daniel, mas quando o assunto era a morte, eles tiveram que chamar a Daniel. É importante também refletirmos em torno dessas questões todas, mas o nosso assunto volta-se apenas ao que estávamos aqui a abordar, não é? Então disseram aqueles magos ao rei, neste caso, não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei. Então o rei muito se irou, enfureceu e deu ordem, ou então ordenou, que matassem a todos os sábios da Babilônia. Vede, o rei Nabucodonosor ficou muito chateado, porque ele confiava nos seus astrólogos, confiava nos seus magos, não é? Porque os astrólogos liam os movimentos, né, astrais e conseguiam dizer o que estava a acontecer, o que aconteceria, não é? Liam as constelações, não é? Observavam as estrelas, não é? Os magos faziam, cada um desses homens ali tinha uma atividade por fazer. No entanto, desta vez eles não conseguiram dizer o que estava a acontecer, porque o que o rei queria, vede, que o rei teve o sonho e depois se esqueceu do sonho. Não tem acontecido consigo às vezes que você tem um sonho e depois você se esquece do tal sonho que você teve? Pelo menos para mim já aconteceu algumas vezes, né? Já tem acontecido ah, em certas ocasiões, mas não significa que estes sonhos vêm ou não de Deus, porque existe alguma explicação também para que alguém consiga entender se este sonho é de Deus ou não. Claro, nós não temos esta capacidade de ter que interpretar, não é, estes sonhos, porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que na multidão dos sonhos, não é, há muita vaidade. Então temos que prestar atenção aos sonhos. No entanto, voltando para o nosso assunto aqui, os homens não conseguiram dar a interpretação. Então o rei deu ordem para que aqueles homens fossem mortos. Então, porque a ordem era de morte ou execução, foi quando se lembraram de Daniel e seus amigos. Não é? Foi quando se lembraram de Daniel e seus amigos. Então, Arioque, que era o chefe da guarda, então que estava por detrás deste processo todo, porque recebia ordens, não tinha como voltar atrás. Então Daniel teve informações do que estava a acontecer. Teve informações do que estava a acontecer, então ele pediu que lhe fosse dado algum tempo. Se formos a ler o livro de Daniel, capítulo 2, no verso 16. Daniel pediu algum tempinho, não é? Pediu algum tempinho. Por que ele pediu aquele tempinho? Porque ele queria conversar com os seus amigos e juntamente ir buscar alguma resposta da parte de Deus. Amigo, é importante, algumas vezes, quando passamos por desafios, por dificuldades, nos lembrarmos de que nós temos um Deus. Não só temos que nos aproximar de Deus ou pedir auxílio a Deus quando temos problemas ou temos desafios, mas é importante que em todo momento nos conversemos com Deus. Precisamos de conversar com Deus por meio da oração, para agradecer pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Quando temos algum problema ou precisamos de alguma coisa, pedirmos. Deus é o nosso Pai. E sendo Ele o nosso Pai, Ele quer muito que a gente converse com Ele. Ele quer que a gente apresente as nossas ansiedades. Então não tenhamos medo, não tenhamos receio de apresentar as nossas preocupações diante de Deus. E Daniel, porque era um jovem que tinha uma boa relação com Deus, os seus amigos também tinham esta boa relação com Deus, eles foram diante de Deus, conversaram com Deus, pediram para que Deus pudesse lhes ajudar. E o que aconteceu se formos a ler aqui no livro de Daniel, capítulo 2, versos 27 e 28. Então, o que acontece, se formos a ler os versos anteriores, né, vamos perceber ali que Daniel se reuniu com os seus amigos, fizeram orações diante de Deus e Deus revelou aquele sonho ao Daniel. Então, depois de Daniel ter sido apresentado o sonho, como diz aqui o livro de Daniel, capítulo 2, depois de ter sido apresentado o sonho, a Bíblia diz que ele louvou o Senhor, agradeceu a Deus, porque qualquer um não poderia fazer isto, mas ele teve esta graça de ser contemplado por Deus e Deus revelou o sonho a Daniel. Então a Bíblia diz depois, no verso 27 e 28, que Daniel se apresentou ao rei e lhe disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábio, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar, mas há um Deus no céu o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Por outras palavras, também a dizer que o sonho que o rei Nabucodonosor teve, ele fala
dos eventos que ocorreriam nos últimos dias. É importante compreendermos isto, porque algumas pessoas têm dito, não, o Antigo Testamento ele já não é válido, por aí. Outras pessoas dizem que não, o livro de Daniel fala de coisas que aconteceram no passado. Não, lemos aqui neste verso que as coisas que o rei Nabucodonosor teve no seu sonho, elas falam dos eventos finais. Ou então falam daquilo que há de acontecer nos últimos dias. Então Daniel continua dizendo, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em partes de ferro e em partes de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, outras palavras dizem monturo, que encheu toda a terra. Daniel capítulo 2, no verso 31 e 35. Então, Daniel passou a fazer a interpretação da estátua. Ele disse, a estátua tinha a cabeça de ouro, né? Depois tinha os braços e o peito de prata, tinha os quadris de bronze, tinha as pernas de ferro, os pés em partes de ferro e barro. Então, quando ele começa a interpretação, ele disse, ó rei, tu és a cabeça de ouro, como está dito no livro de Daniel, capítulo 2, no verso 37 e 38. Está-me a dizer que a cabeça de ouro, ela representava, ou representou claramente, o Império Babilônico, e este vigorou de 606 a.C. a 538 a.C. É importante saberem, amigos, que os anos no passado eram contados de forma decrescente. Durante o tempo, não é? Antes de Cristo, neste caso, o tempo era contado de forma decrescente. Começavam dos anos que estão mais avançados, de cima para baixo. Então, depois do nascimento de Cristo, nós contamos, ou então a Bíblia apresenta ali a contagem dos anos de forma crescente. Então, a Babilônia, que é a cidade dourada, como diz o livro de Isaías, capítulo 14, no verso 4, representava o império governado por Nabucodonosor. E atenção, Deus avisou que Babilônia jamais seria habitada, não é? E seria destruída totalmente, como diz o livro de Isaías, capítulo 13, no verso 19 a 20. E isto aconteceu, na verdade. Depois deste reino, a Bíblia diz no verso 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, o segundo reino que seguiu foi o reino ou o Império Medo-Pérsia. Medo governado por, Dario, e Pérsia governada por Ciro. Então estamos a dizer o seguinte, como a Bíblia diz, na verdade este Império Medo-Persa foi de 536 a 331 a.C. Então sabemos pela Bíblia que Ciro destruiu a Babilônia pelo poder de Deus. A Babilônia perdeu, então foi destruída. E quando que a Babilônia foi destruída? Sabem, amigos, de acordo com a Bíblia, no livro de Daniel capítulo 5, houve uma ocasião que o neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar, que acabou fazendo, não é? Acabou fazendo uma festa, não sei o quê, e ele bebia, comia as suas refeições nos utensílios que eram da igreja de Jerusalém, a igreja de Deus. Porque quando Nabucodonosor cativou o povo de Deus, o que aconteceu é que ele levou até os utensílios do templo. E ele respeitosamente os mantia sob a sua guarda. Mas o seu neto não manteve este respeito. Então, quando ele fez aquele banquete, ele viu uma mão que escrevia na parede, não é? E teremos uma lição que fala sobre isto quando estivermos a falar de Daniel. Escreveu ali, Mene, Mene, Tekel, o Parsim, outras versões dizem o Farsim, que significa, pesado foste na balança e achado em falta, não é? O seu reino foi dividido e dado aos medos e os persas. Também a dizer que a Babilônia perdeu o seu poder nesta ocasião. Então, depois deste reino, seguiu um terceiro reino, que era representado pelo bronze,
que representa o Império da Grécia, que era governado por Alexandre o Grande. Este conquistou o mundo inteiro, mas não conseguiu se conquistar a si mesmo. Ele morreu numa competição alcoólatra. Então, a Bíblia continua dizendo no livro de Daniel, capítulo 2, no verso 4: o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, estamos a dizer que depois da Grécia seguiu o Império Romano. Só que atenção, se prestaram atenção quando fiz a primeira leitura, então a Bíblia diz que os pés eram a continuidade do ferro. Só que o que acontece é que nos pés havia uma mistura, ferro e barro. Então estamos a dizer que o Império Romano ele continua até os dias de hoje. Só que aqui há uma divisão. A parte das pernas representa o Império Romano pagão. Então, desde que o Império Romano pagão teve a sua queda em 476, o que vai acontecer é que seguiu o que chamamos de Império Romano papal. E isto também é apresentado no livro de Apocalipse, capítulo 13, por aí. Mas teremos lições que falam a respeito disto. Então, o Império Romano, em todo o seu contexto, ele governou, então vigorou desde o mundo dos dias de Jesus Cristo. E este império foi de 168 a 476 a.C. Então, quanto ao que viste dos pés e dedos em partes de barro de ferro, barro de oleiro e em partes de ferro, será isso um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa que da firmeza, neste caso do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Daniel capítulo 2, versos 41. Continuando, diz assim: como os dedos dos pés eram em partes de ferro e em partes de barro, assim uma parte do reino será forte e outra parte será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, de acordo com a palavra de Deus, conseguimos compreender que a parte dos pés que estavam divididos, né? Neste caso os pés divididos em 10 dedos, o que acontece é que esta parte representa a Europa dividida, não é? A Europa estava dividida em mais ou menos esses 10 blocos. Então, de acordo com a Bíblia, nós conseguimos compreender que este Império Romano Papal ele começa a vigorar desde 476 até aos dias em que Jesus Cristo há de voltar. Então, aqui encontramos, de acordo com a Bíblia, como fizemos a leitura, algumas nações eram fortes e outras eram frágeis. Tanto é que, quando formos a ler o livro de Daniel, capítulo 7, por exemplo, conseguiremos compreender, na representação pelos chifres, que 3 chifres foram arrancados. Chama a dizer que algumas nações elas foram arrancadas, foram dominadas. Então, eles tentaram unificar o mundo. Vede que desde lá até os dias que nós vivemos, eles têm tentado de todas as formas unificar o mundo. Então, entre 1850 e 1914, não é? Repetidos foram os casamentos entre famílias para poderem ver se poderia unificar o mundo, mas não foi possível. E vede só que houve seis notáveis governantes que tentaram de todas as formas unificar a Europa, como por exemplo o Carlos Magno dos francos no século VIII tentou, mas não conseguiu. Carlos V da Espanha também no século XVI tentou unificar a Europa, não foi possível. Luís XIV, neste caso, da França, no século XVI, ele também tentou, não foi possível. Napoleão Bonaparte, da França, ele também tentou unificar no século XIX, também não conseguiu. Kaiser Guilherme, da Alemanha, no século XX, tentou unificar, não conseguiu. Adolf Hitler, nós já ouvimos falar também deste homem que foi tão cruel durante a história, não é? Quando lemos, ele matou muitos judeus. No século XX ele também tentou fazer isto, não conseguiu. E temos no século XXI os papas, em particular o Francisco, que tem feito grande trabalho de tentar unificar as nações, mas só para o nosso conhecimento ele jamais vai conseguir. Poderá parecer, mas ele jamais vai conseguir, porque a Bíblia diz que o ferro não se pode misturar com o barro. Então, por que essas nações todas fracassaram? É porque Deus já havia dito:
lá no livro de Daniel, capítulo 2, no verso 43, que eles não se ligarão. Podem tentar fazer qualquer outra coisa, mas não vão se ligar. Então estamos a dizer, por outras palavras, que há mais de 1500 anos estamos num período correspondente aos pés de barro e de ferro. Então o que é que vai acontecer a seguir a este período? A Bíblia nos diz, não é? Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, ele esmiuçou o ferro e bronze e prata e ouro. Esta pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, ela bateu a parte dos pés, não bateu a cabeça, não bateu o peito, não bateu o quadril, não bateu as pernas, mas bateu os pés. E de acordo com como nos lemos aqui, conseguimos compreender pelos eventos que nós vivemos na parte representada pelos pés. A parte em que havia mistura entre barro e ferro. É esta parte que estamos a viver. E estamos a dizer, por outras palavras, que os homens vão tentar unificar, mas jamais conseguirão. E o que é que vai acontecer a seguir a isto? O reino de Cristo será estabelecido. Porque esta pedra cortada sem auxílio de mãos humanas representa Cristo na sua totalidade. Não é? Mesmo a Bíblia nos apresenta isto, que Cristo é aquela pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. No entanto, o que vai acontecer é que esta pedra verde, que sai do monte de Deus, ela foi cortada sem auxílio de mãos humanas, ela representa a segunda vinda de Jesus Cristo, o grande reino de Deus que será estabelecido. Então é importante, queridos amigos, compreendermos que todos os detalhes já foram cumpridos com exatidão. E a parte que falta também se cumprirá com exatidão. Qual é a parte que falta? A parte que fala sobre a pedra que é cortada sem auxílio de mãos humanas. Então, Jesus Cristo veio como homem de dores, no princípio, que era para tirar o pecado de muitos. Não é? Ele veio para nos remir do pecado. No entanto, ele, neste exato momento, encontra-se no céu. E pela palavra de Deus nos aprendemos que ele prometeu voltar pela segunda vez. Ele voltará, virá novamente como Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis, para buscar a todos aqueles que o amam, a todos aqueles que o esperam, como diz Hebreus capítulo 9, verso 28. Então, queridos amigos, nós vivemos num momento que não está fácil, um momento em que precisamos de tomar uma decisão de seguir a Jesus de forma reta. Então, você deseja fazer, por exemplo, deseja fazer planos para se tornar súdito deste reino? Você gostaria de fazer planos para poder se preparar, para poder entrar neste reino? Se esta for a tua vontade, que você deseja entrar neste reino, não quer viver neste mundo que brevemente será destruído, eu te convido a orar comigo. Maravilhoso Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Mais uma vez queremos te pedir que o Senhor continue estando conosco. Quero te pedir que o Senhor abençoe a todos aqueles que me ouviram, a todos aqueles que neste momento estão a orar comigo e eles desejam ser súditos para poder entrar neste reino que o Senhor promete, para podermos estar com Jesus Cristo. Guarde-nos e nos abençoe para todo sempre. Cuide de nós, escreva os nossos nomes no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu amigo, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu tempo. Que Deus te abençoe.